Glórias a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar pensamento, fechamos os olhos, oramos, falamos com Deus. Altíssimo Deus e amado Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que tem feito e realizado no nosso coração, nossa vida. Que a Tua paz, Teu amor, Tua bênção venha estar em nossos corações. Guia-nos por um caminho de verdade e justiça. Fortaleça-nos com o Teu poder e com a Tua graça. Que a força do Teu Espírito Santo venha curar, libertar e transformar as nossas vidas, nos ajudando a crescer e desenvolver e a melhorar na Tua presença. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, obrigado por mais esse momento, e que a Tua graça e o Teu Espírito venha estar em nós, nos ajudando a compreender e entender a Tua palavra. Graças te damos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Glória a Deus. Nós estudamos até aqui então o livro de Isaías. Nós fomos até o capítulo 33, né? E seguimos então a partir do capítulo 34, né? Vamos ouvir então capítulo 34. Isaías, capítulo 34. Venham, nações, e escutem. Reúnam-se, povos, e prestem atenção. Que a terra inteira escute, e que ouçam todos os que nela vivem. O Senhor está irado com todas as nações, está furioso com todos os seus exércitos. Ele já os condenou à morte e à destruição. Os mortos ficarão onde caíram, e o mau cheiro se espalhará por toda parte. Rios de sangue descerão das montanhas. O sol, a lua e as estrelas serão destruídos. O céu se enrolará como a páginas de um livro. Todas as estrelas cairão do céu, como caem as folhas da parreira ou da figueira. A espada do Senhor está pronta no céu. O Senhor condenou o povo de Edom à destruição, e com a sua espada matará os edomitas. A espada ficará coberta de sangue e de gordura, como acontece com o sangue e a gordura das ovelhas e dos cabritos que são oferecidos em sacrifício. O Senhor matará os edomitas e os oferecerá como sacrifício na cidade de Bosra. Com eles também serão mortos os bois selvagens, os bezerros e os touros novos. A terra ficará encharcada de sangue, e o chão ficará coberto de gordura. Pois esse será o dia da vingança de Deus, o Senhor, o dia em que Ele acertará as contas com os inimigos de Sião. Os rios de Edom vão virar piche, a terra vai virar enxofre, o país inteiro queimará como piche. O fogo nunca se apagará, e a fumaça não parará de subir. O país ficará arrasado para sempre, e nunca mais ninguém passará por ele. Corujas e corvos serão os donos do país e construirão os seus ninhos por toda parte. O Senhor fará com que o país seja de novo um lugar vazio, sem nenhum ser vivente, como era no começo da criação do mundo. Edom não terá um rei para governá-lo, e ali já não existirão mais autoridades. Espinheiros crescerão nas mansões, o mato tomará conta das fortalezas. Edom será um lugar onde viverão raposas e avestruzes. Os gatos do mato e outros animais selvagens morarão ali. Demônios chamarão uns aos outros,
e ali a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar. Ali as corujas farão os seus ninhos, porão ovos e os chocarão, e abrigarão os filhotes debaixo das suas asas. Ali também os urubus se juntarão, cada um com seus companheiros. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando. Todas estarão lá com seus companheiros. Pois o Senhor ordenou que assim fosse, e o seu Espírito as ajuntará. O Senhor dividirá a terra de Edom entre elas e dará a cada uma a sua parte. Ali elas viverão por séculos e séculos, e aquela terra será delas para sempre. Olha só então, que baita diferença do Deus que fala aqui para o Deus que é pregado hoje em muitos lugares, como no Brasil. Um Deus bonzinho, querido, amoroso, que perdoa tudo, que entende tudo, que compreende tudo. Olha a diferença. E é nesse Deus que particularmente eu acredito. Obrigado. Olha ali, ó, versículo 1. Então, esse capítulo 34, os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Jerusalém será restaurada a sua glória e felicidade. Escutai, povos de todas as nações, ouça a indignação de Deus, demonstrando que as leis de Deus não são apenas para Israel, e sim para todos, assim como as leis não são apenas ao pastor e bispo, e sim para todos na igreja. Então, independente do teu nível de conhecimento da Bíblia, independente do teu nível de fé, os mandamentos, a lei de Deus é para todos, mesmo que um ímpio, alguém que não seja cristão, nasceu na terra e está debaixo dessas mesmas leis, não tem diferença. Nós temos aprendido que não dá para se apegar na questão, ele tem um bom coração. Isso não salva ninguém. Mesmo que você tenha um coração maravilhoso, como já houve casos que eu aqui já comentei e citei, que não produziu salvação. Então nós, quando estamos nesse relacionamento com Deus, nós temos que aprender que Deus, Ele tem que ser amado, Ele tem que ser servido da forma que Ele almeja, da forma que Ele deseja e determina, não da forma que eu e você acreditamos. Estamos vendo aqui de um Deus que está chamando a atenção de todos, mesmo que a Bíblia, aqui nesse templo, ela tenha focado a sua escrita em cima do povo de Israel, os descendentes de Jacó. A lei de Deus sempre foi para o mundo inteiro. Abraão mesmo, ele deu o dízimo, vamos dizer assim, ao pastor de uma região, de uma cidade que não era do povo de Israel, Melquisedeque. Então Deus se manifestava em muitos outros lugares conforme as pessoas o queriam adorar, buscar e conhecer. A idolatria sempre teve muito mais força, a idolatria sempre teve muito mais peso, Aqui nós estamos percebendo que Deus aqui então Ele expressa a sua indignação com todos os povos, sem exceção. Nós já vimos em muitos momentos que a Bíblia, ela segue uma ideia de ciclos. Nada se faz novo. As coisas tendem de ciclo em ciclo a se repetirem. Deus traz grande destruição. O povo por um tempo vai se voltando a Deus. Com o passar do tempo e o costume,
A pessoa tende a se acomodar, já não serve mais a Deus com a mesma intensidade. Essa intensidade ela vai diminuindo, a pessoa vai se afastando de Deus. O seu afastamento de Deus é proporcional ao pecado que ela passa a praticar. Quanto maior o seu afastamento, maior o pecado que ela vai cometendo, e isso é proporcional. Quanto maior a tua fraqueza espiritual, maiores são os erros que tu vai cometer. E o resultado disso, é que Deus, Ele dá um prazo para que esses ciclos, eles venham existir. Tem o início, o meio e o fim. Ele estipula prazo, ele estipula tempo, ele estipula época. Nós vimos que quando o dilúvio trouxe grande destruição, por um tempo o povo viveu em paz, foi obediente a Deus, mas depois começaram a se afastar de Deus e querer ser maiores do que Deus. Lembra lá da Torre de Babel? Eu acredito que seja esse o nome. Lá teve que Deus agir novamente. Aí depois o povo começou novamente a querer teimar para o erro. Foram lá para o Egito por questões de fome, né? Por questão de fome. Lá ficaram 430 anos aproximadamente, se tornaram novamente rebeldes aos olhos do Senhor. Deus os tirou dali, levou para o meio do deserto, fez chover pão, tirou água da rocha, choveu carne, né? Choveu carne, porém o povo estava na igreja, mas o coração não estava. Deus sempre foi fácil tirar o povo do Egito, assim como não é muito difícil hoje tirar as pessoas do mundanismo. Isso não é difícil. A gente observa aí o tamanho e o crescimento no número de igrejas evangélicas no Brasil. Se fosse difícil, não tinha tanta igreja como tem. Tirar do mundo é fácil. O problema é tirar o mundo do coração deles. Aí que é o problema. Tirar o povo do Egito foi fácil. O problema foi tirar o Egito do coração do povo. Aí que está o problema. As pessoas estão dentro da igreja, mas com o seu coração cheio daquilo que é do mundo. Não tem diferença, elas só mudaram de endereço. Saíram do bailão e vieram para a igreja. Porém o coração continua igualzinho ao tempo que estava no bailão. Não tem diferença nenhuma. Então, e aí, como o coração da pessoa continua muito ligado ao mundo e aquilo que no mundo há, ele há uma tendência sempre de querer voltar a praticar aqueles atos anteriormente que praticava. Quando se pega um evangelho muito forte, que defende muito a forma certa de se fazer as coisas, a pessoa tem com isso um limitador. Ela tem vontade de fazer aquilo, mas ela não faz porque ali na igreja ela aprendeu que aquilo é errado. Então ela não faz. O problema é quando a gente vive tempos como nós estamos vivendo agora, onde esses limitadores praticamente não existem mais. Não existe mais barreiras que te impedem de ir ao pecado, porque o pecado está dentro das igrejas hoje. Chegou ao ponto de pessoas rolarem no chão dizendo que estão com o Espírito Santo. Por quê? Porque não existe mais limitador nenhum nessas igrejas. A porteira está aberta, como disse uma vez um homem para o bispo José: bispo, abre a porteira, aí tu vai ver que a tua igreja enche. Mas se é para encher de diabo, então vamos para o bailão, é a mesma coisa, né? Não adianta isso. Então, quando é tirado esses limitadores, né, o número de pessoas que passam a participar é muito maior, né? Quando Moisés abriu a possibilidade, todo mundo que é descendente de Jacó pode ir para o Egito com nós, sem exceção. Bom, ruim, alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, todo mundo pode ir, né? Todo mundo foi, não ficou nenhum para trás, né? Porém, quando Deus começa, através das leis, criar esses limitadores, o povo já não enxergava mais do mesmo jeito. Nos trouxesse
para cá para nos matar, melhor era termos ficado então no Egito. O problema é que Deus começou a botar limitadores, barreiras para o pecado. E os conflitos começaram. Ao ponto que dos cerca de 2 milhões que os historiadores acreditam que saíram do Egito, apenas 2 entrou na terra prometida, Josué e Caleb. 2. Aí você imagina, se cada 2 milhões de pessoas que estão dentro das igrejas hoje, 2 se salva, se der tudo certo. 2. Se tiverem igrejas que ali estão vendo Deus no monte falando, que tem doutrinas e ensinamentos com limitadores, com regras muito claras, muito precisas, que tem essa preocupação, se fizer tudo isso, 2 se salvam. Então observa como a gente não deve jamais se empolgar com quantidade, já que o objetivo não é quantidade, é qualidade. Nós estamos vendo aqui Deus escrevendo que Ele está cansado com os maus. Está cansado com esse povo, está cansado com esses maus. E Ele diz: nações, parem para ouvir, parem para me escutar. Interessante, Deus, o Criador, ter que pedir para as pessoas lhe ouvirem. Não está muito diferente hoje, né? Por vezes nós temos dificuldade de pregar para as pessoas que estão perto de nós. Temos dificuldades para isso. E às vezes pessoas que estão muito longe têm interesse em ouvir. Como um trecho que eu compartilhei com vocês aí nas redes sociais essa semana, de uma mulher chinesa que me mandou uma mensagem. Depois ela me mandou outra mensagem me dizendo: eu estou à beira da morte. Então são pessoas que estão longe, que nem falamos a mesma língua, mas de alguma forma, não sei de que jeito, não sei, estamos conseguindo interagir. Estão se interessando por isso. E às vezes os que estão perto, não. Então nós, quando vemos Deus aqui indignado e chamando a atenção das nações no primeiro versículo, e nos versículos 2 e 3, ele começa a falar o porquê da sua indignação. O legal em Deus, o interessante em Deus, é que Ele não fica irado em vão. Ele é longânimo, paciencioso. Mas pensa naquele vulcão adormecido, né? Não joga uma lava, não faz um barulho. A hora que explode, arranca o país do chão. É mais ou menos esse Deus. Eu acho que não é em vão que os vulcões têm esse poder tão grande. E ainda Deus, quando falou com Moisés, por exemplo, ele estava no alto de um monte, né? Tem muita essa relação com os vulcões, vamos dizer assim, né? Levam séculos sem se manifestar. A hora que se manifesta, ninguém segura, ninguém barra. Vamos construir um muro para segurar a lava. Que é muro? Vai cozinhar até o muro. Pode pegar a pedra mais dura, fazer um muro de diamante, já que a pedra mais dura vai derreter também. Não vai segurar, né? Assim é este Deus. A hora que ele explode, nada mais segura. E há uma pausa na piedade, como eu já comentei em outros momentos. Esses períodos de destruição, quando eles começam, é como se Deus ele bloqueasse de si a área de piedade, de emoção, de amor e assim por diante. É como se ele bloqueasse isso em si. Ele dá uma pausa nisso, ele fecha esta portinha. Lembra lá que nos ensinamentos o pastor Cláudio Duarte, ele fala das caixinhas, né? Então é como se Deus, na caixinha do amor dele, nessas épocas ele põe a tampa, né? E aí ele não se preocupa mais em piedade, ele se preocupa em justiça. Agora eu vou cobrar de vocês tudo que eu tive que aturar calado. Explode como um vulcão. E ali no versículo 2 ele fala: Deus está indignado com todas as nações.
Por isso todas serão atingidas, os exércitos e conhecimento das nações serão inúteis, os corpos se amontoarão por onde caírem e o mau cheiro se espalhará. Então aqui ele está falando de um momento, de uma época, né? Mesmo que já tenha acontecido algo semelhante, como disse a Bíblia, são ciclos que repetem as mesmas coisas ao longo destes ciclos, né? Lá quando o primeiro ciclo se originou e foi concluído com o dilúvio, né? Os corpos se amontoaram ao longo das regiões, estradas, caminhos e assim por diante. As casas ficaram vazias, desertas, o mato cresceu dentro, porque depois era o mundo inteiro apenas para Noé, a mulher e os filhos viver, né? Dava para escolher o palácio, dava para escolher a casa, né? Se fosse um tempo de carro, podia escolher qual carro eu vou usar, né? Porque daí seria um tempo como hoje, milhões de carros espalhados pelas ruas sem dono, né? Então esses períodos ele descreve muito bem esses períodos. Porém aqui ele vai fazer menção ali depois, né? Não apenas ele está falando que todo o conhecimento humano é inútil. No momento que o dilúvio aconteceu, o conhecimento humano já era significativo, tanto é que permitiu que Noé, naquele tempo, construísse uma arca daquele tamanho, mesmo tendo ferramentas ainda muito limitadas, né? Imagina fazer uma arca em curva no formãozinho ali, né? Naquele tempo, ou seja, já tinha muito conhecimento de como fazer, de pegar uma árvore e cortar ela certinho no formato de uma tábua, tudo no traçador. Imagina você fazer tábua no traçador, cara, que dificuldade. E tinham esse conhecimento, conseguiam fazer casas, eles não moravam mais em caverna. Porém, nada desse conhecimento foi suficiente para impedir o dilúvio. Olha todo o conhecimento da ciência e medicina que nós temos hoje. Nada conseguiu, pelo menos não de imediato, impedir que a Covid alcançasse o nível e o patamar que ela alcançou. Nós até podemos nos iludir achando que tudo veio normal porque a vacina nos salvou. A questão é que a Covid não é o ponto final. Era só por um tempo mesmo. Por isso se conseguiu resolver com tanta rapidez ou com tanta facilidade. Porque o texto descreve que nesses finais de ciclos, finais de acontecimentos, os acontecimentos eles chegam a um nível que não há conhecimento humano que os impeça. Semelhante ao exemplo que eu estou dando do vulcão. Estou usando a figura de um vulcão para ajudar vocês a compreenderem quem é Deus e de que forma Ele age em cada momento. Nós vemos então que do versículo 4 e 5, né, ele faz uma referência, que aí sim ele está citando algo que não aconteceu, porque é uma previsão de acontecer no momento do grande e terrível dia do Senhor. Esse dia que é tão horrível, tão terrível, que ele vem sendo anunciado desde aqui o tempo de Isaías, e ainda não aconteceu, onde o céu se esconderá, né? As estrelas do céu se derreterão e os céus se enrolarão como um livro, né? Ou seja, usando esta figura mais poética, vamos dizer assim, né? Ele está dizendo: as desgraças aqui embaixo serão tão grandes, em níveis tão alarmantes, é como se o sol fechará os seus olhos, as estrelas se envergonharão de olhar para a terra, porque nós cremos, eu creio assim, e a ciência pouco a pouco está tendendo a ir nesse caminho. A semana até estava lendo algumas matérias sobre isso, onde falam que se acredita que a Terra é viva, que a Terra ela tem vida. A ciência está começando a perceber isso. E aí tu consegue entender por que quando Jesus disse para o mar: acalma-te, ele se acalmou.
Por quê? Porque ele tem vida, ele ouve. Uma vez eu escutei, nós estávamos na praia, e a mãe estava na beira da praia sentada, e aí daqui a pouco o Espírito Santo disse para ela: o mar está doente, e muito em breve ele se voltará contra os homens. Tempo depois aconteceu aquela terrível tragédia onde morreu mais de 300.000 pessoas por um tsunami que deu. Depois dessa época, em um outro momento, o Espírito Santo veio e falou exatamente a mesma coisa para a mãe. E ainda não aconteceu. Eu acredito que depois do período político, que se confirme o que tem que se confirmar, a brincadeira começa. Então nós estamos vendo que Deus sendo como um vulcão, e nós todos estamos morando no pé desse vulcão, não tem como escapar disso. Ele pode passar séculos tranquilo e calmo e nada acontecer como está acontecendo agora. Nunca se viu tanta barbaridade no cristianismo e tão aceita, tudo normal como hoje, ao ponto de, ontem mesmo, eu compartilhei nas minhas redes sociais uma pregação de um padre. Ele estava pregando a questão de política, Eu até compartilhei nas minhas redes sociais um padre, e tem mensagem de pastor que eu não consigo compartilhar. Olha o ponto que a gente chegou. O padre está se convertendo e os pastores se desconvertendo. Olha que coisa séria, né? Por vezes as pessoas apontavam lá a católica como a igreja do diabo e assim por diante, né? Mas aí então, olha a situação. Quando eu escuto um padre pregando, não vamos comprar o pacote todo, como diz o Josué Gonçalves, e ele faz uma mensagem, eu como um pastor, como um bispo, concordo com ele e compartilho. Muitas pregações de pastores, de colegas da mesma profissão, eu não tenho coragem de compartilhar. Tamanho absurdo que o cara está dizendo. Então a gente chegou numa completa anarquia religiosa, onde a verdade ela se contaminou. Não é mais diferença. Quando você pega um copo d'água, você coloca água, você coloca azeite, você consegue ver a diferença de ambos, pois eles não se misturam em momento algum, né? Até essa semana eu estava vendo um cara ensinando a fazer uma vela, né, usando água e azeite, né? Uma vela mais econômica e assim por diante, né? E essas coisas que a gente faz quando está descansando, né? Aí tu observa que o evangelho que a gente conhece hoje, ele não é mais assim. E não é em vão que as consagrações que a Bíblia prevê desde o início, ela sempre usa o azeite como forma de consagração. Por que não usa água? Por que a água não é usada na consagração e sim o azeite? Porque a água é um solvente universal, como a gente aprende lá na química. Ela se mistura com tudo. Ela não faz distinção de nada, diferente do azeite. O azeite faz diferença. Ele não se mistura com tudo. Então, quando a gente diz, eu quero ser alguém consagrado a Deus, eu fui consagrado com azeite. Por quê? Para que eu não me misture com tudo. Tem que haver diferença em mim. Tem que haver diferença. A oportunidade é dada para todos. Por isso que o batismo é nas águas, não num latão de azeite. Porque a oportunidade é para todos, sem exceção. Agora, a santidade não é para todos. É para quem não quer se misturar. É para quem quer fazer distinção entre o bem e o mal, o certo ou o errado. Então nós estamos vendo aqui então que os céus se esconderão, sempre uma indicação de um grande e terrível dia do Senhor, é uma marca, né? Esse grande e terrível dia, ele é muito identificado lá em Mateus 24, se eu não me engano Lucas 21, depois que ele fala da viúva pobre, papai tal, ele começa a falar desse grande e terrível dia do Senhor, ele até traz alguns detalhes a mais do que Mateus.
E nós vemos aqui então que esse grande e terrível dia do Senhor, ele sempre é identificado com uma característica, onde como se o sol se esconderá, não dará sua luz, como se ele se envergonhasse da terra, né? A situação aqui é tão grande, tão horrível, que ele sequer ousa brilhar. Não há o que brilhar. Bah. Pois é, nós somos grandes. Então veja que quando a gente faz esta associação de Deus com um vulcão, a gente percebe, ele pode passar séculos sem dar nenhum sinal de vida, como está acontecendo agora. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde Deus não está dando nenhum sinal de vida, nenhum, apenas falando usando profetas, ou seja, intermediários, não é ele falando direto. E aí isso dá mercê às pessoas acreditarem ou não. Elas têm o direito, elas não estão vendo Deus falar, Deus agir, elas estão vendo Deus falar por alguém que diz que é servo de Deus, que é Deus que fala com ele, mas não faz nenhum sinal, não move sequer um copo d'água do lugar, e está dizendo que é servo de Deus. Então, para quem quer ser incrédulo, se já eram incrédulos enxergando Deus no monte falando com Moisés, tu imagina agora só usando pastor e profeta. A coisa é pior ainda. Então esse monte está tranquilo, calmo, calado, não dando nenhum tipo de sinal. Tanto que quando a gente fala dessas tragédias que estão prestes a acontecer, as pessoas até fazem piada, porque da onde que esse vulcão vai explodir? Tá calado, tá morto, esse não mexe mais, Como disse um arcanjo uma vez, aqui na serra tem um vulcão que está adormecido. Não é conhecido pelos homens, mas ele está ali, coberto de mato, quietinho, só esperando o dono dele dar uma ordem. E com isso arranca a serra do lugar. Está lá dormindo. Não é, ninguém está preocupado com isso. No Brasil nem terremotos existem, não é habitual acontecer. Então vemos que é um momento onde onde o mundo será abalado, a espada de Deus é que irá agir. Como Ele é o maior, não há como fugir ou clamar por misericórdia. Como já vimos anteriormente, neste tempo sempre houve pausa na misericórdia. E o texto é tão detalhista nessa questão da pausa da misericórdia, que ele descreve que a espada de Deus ficará banhada de sangue e gordura. Não adiantará você correr para o braço dele e dizer que o ama, porque ele vai te matar também. Então, um momento aonde há pausa nesta situação, a pausa nisso que chama de misericórdia. E aí a gente compreende que nesse tempo as pessoas dizem: se Deus existisse, por que aconteceu essa tragédia? Mas foi Ele mesmo que fez. E Ele avisou de diversas formas que esses acontecimentos iriam acontecer. Por que se levantou um tsunami e matou 300 mil? Onde estava Deus? Ele estava lá levantando outro tsunami. Ele avisou que em muitos momentos Ele iria se irar com o pecado do povo, e haveria essa pausa na misericórdia, e a sua espada ficaria banhada de sangue e ninguém seria poupado. Ele deixou claro isso. Desde que o mundo é mundo, Ele sempre agiu dessa forma. Ele fez assim lá no tempo do dilúvio, Ele fez lá em Sodoma e Gomorra, onde disse apenas para Ló e a sua mulher que escaparam por um fiapo. E só escaparam porque Deus mandou anjo na casa do cara para tirar ele dentro de casa. Porque tem crente assim que é tão pateta, mas tão pateta, se Deus não mandar o anjo pegar pela mão e tirar de dentro de casa, ele morre junto. Cara, o que vai ter de crente no nosso tempo agora, morrendo por ser pateta demais, achando, não, mas não vai acontecer, está na porta a tragédia, comigo não.
E olha, e a mulher do cara era tão devagar, tão devagar, tão devagar, que o anjo pegando pela mão, tirando de dentro de casa, falando não olha para trás, adivinha o que ela fez? Olhou para trás. Como é difícil salvar alguém. Então, quando a gente fala em salvação e a gente começa a estudar o livro de Isaías, a gente cria essas noções que são importantes para nós. Primeiro, que Deus é semelhante a um vulcão, pode ficar séculos adormecido, a hora que explodir, não popa ninguém. Segundo, que a salvação é algo extremamente difícil, muito difícil. Podemos pegar o exemplo de Ló e a sua família nisso. Deus avisou que iria destruir Sodoma e Gomorra. Isso não era novidade. Ele avisou que ia acontecer. E ele tem que mandar os seus anjos lá tirar Ló de dentro da sua casa e a sua família para poder salvar ele e a sua família. E fez isso por amor a Abraão. Porque Abraão sim era muito fiel e obediente a Deus. Ló e a sua família não eram. Eles eram guiados pela vista, pelo que enxergavam, eles não eram guiados por Deus. Por que Ló escolheu ir para Sodoma e Gomorra? Porque eles eram muito ricos, Ló e Abraão. Vocês devem lembrar da história. Eles enriqueceram muito, foram muito abençoados. E chegou num ponto que estava havendo conflitos entre ambas as famílias. Então Abraão disse para Ló: Ló, escolhe para onde tu quer ir. Se tu for para a esquerda, eu irei para a direita. Se tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Sabe como é que um crente pode ser protegido por Deus sem decidir nada? Deixa o ímpio escolher. Ele vai sempre escolher o caminho errado. Aí tu sabe, pega o contrário que tu te salva. Dá uma olhada no ímpio. Ele foi para a esquerda, te manda para a direita. Ele foi para a direita, te manda para a esquerda. Sempre as atitudes, o comportamento vão ser opostos. Resultado, Ló vai para Sodoma e Gomorra. Depois Deus manda fogo do céu e queima tudo. Saiu só ele, a mulher, as filhas, com praticamente a roupa do corpo. Alguém que era muito rico. E a mulher ainda teima em olhar para trás. Porque ficou com pena daquelas pessoas. Ela amava aquelas pessoas que estavam tentando invadir a casa dela para violentar os anjos. Ela amava aquela gente. Olha a situação. O que tu ama aqui na terra? Será que o nosso coração não está amando exatamente o mesmo que aquela mulher? Amando aquilo que está aqui na terra, amando aquilo que é daqui, amando aquilo que faz parte do nosso dia a dia, são falhos, são errados, são pecador, estão fazendo e acontecendo, teimando no erro, e você amando essas pessoas, se deixando levar por essas pessoas, se conduzir por elas, ao ponto disso te afastar de Deus, como Ló e a sua família estavam se afastando de Deus, perigando morrer junto com os maus, porque estavam agarrados a um povo que não queria nada com Deus. Amado, há momento que é tempo de decisão. Ou tu larga de mão o podre, ou tu vai apodrecer junto. Não tem como ser diferente. No momento que Deus decide, eu vou descer o braço, se tu ficar, tu apanha junto. Não é tempo de nós decidirmos o que nós queremos, o que nós não queremos, o que é certo, o que é errado. Não importa quem seja. Deus não é um Deus que nessas épocas fica com piedade, tadinho. Ele poupou a mulher do cara? Não, ela olhou para trás e virou uma de sal. Se Deus não poupou a mulher do cara, imagina eu e tu. Irmão, é tempo de pausa. Ele pausa a misericórdia. A caixinha da misericórdia, do amor dele, ele põe a tampa. Ele não poupa ninguém. E aí depois, para ver, o pecado estava tão enraizado naquela família que depois as duas filhas embebedam do pai e tem filho com ele. Algo que a Bíblia condena esse tipo de prática. Condena.
Mas poderíamos dizer, mas a lei de Moisés não tinha sido criada ainda. Poxa vida. As pessoas sempre tiveram contato com Deus. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia não fala de dízimo, não ensina dízimo, por exemplo, em Gênesis, mas mostra Abraão dando o dízimo. Não é porque não foi ensinado ali em Gênesis que isso já não existia. Não é porque as regras não foram explicadas de forma explícita que elas já não existiam. Conta-se que o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés. Não haveria por que Moisés escrever tais regras em Gênesis se ele já as escreveria em detalhe as mesmas em Levítico, Deuteronômio, que foi também ele que escreveu. Não tem por que repetir o mesmo assunto em ambos os livros. Então nós temos que ter em mente isso. Vai chegar no momento que nós vamos ter que decidir de que lado a gente está. Ou estamos com Deus ou não estamos. Ou eu sou a favor de Deus ou eu sou a favor daqueles que eu amo. Porque se a misericórdia de Deus vai receber uma pausa, eu tenho que dar um pé atrás e cair fora e ficar do lado dele, porque senão eu vou morrer junto. Nós vimos, quando a gente estudou ali os capítulos, que é o Apocalipse de Isaías, né? Aonde, se não me engano, já foi ou a gente vai ver ainda, enfim. Aonde ele fala que neste tempo, esse grande e terrível dia do Senhor, esse dia que a Bíblia diz que nunca houve algo assim e nunca mais haverá. Ele diz que essas tragédias se abaterão tanto aos ímpios quanto aos justos. Vai varrer mesmo, é só tu estar no lugar errado na hora errada. É um momento de pausa da misericórdia de Deus. Então é importante que a gente conheça essas coisas e entenda de que forma que Deus trabalha, porque quando se aproximar algo assim e você ficar sabendo, você não vai ficar ali parado, eu sei que Deus vai me guardar, tu vai morrer junto. Dá no pé, cai fora, né? Não sai que nem um louco também tentando correr para tudo que é lado, né? Que nem quando está descendo, quando explode um vulcão e explode aquelas pedras de vulcão, você já deve ter visto isso em filme, né? Não te atraca a correr para tudo que é lado, né? Espera para ver aonde vai cair, aí depois tu corre, daqui a pouco tu corre para baixo da pedra, né? Então prudência, busca direção em Deus. E aí por que Ló perdeu tudo, perdeu até a mulher, e Abraão continuou enriquecendo e sendo abençoado por Deus? Porque ele buscava a direção de Deus antes de fazer as coisas, né? Olha ali então, a espada do Senhor ficará cheia de gordura e com sangue, a única forma para aniquilar o pecado. Não existe outra forma de aniquilar o pecado se não for através com sangue. Sempre foi assim, nunca foi diferente. Por que existiam os sacrifícios, né, dos animais? Para que isso? Para que não precisasse matar os homens. Porque o pecado precisa ser, para que ele seja perdoado, a única forma é com sangue, no literal mesmo, né? Por isso que Cristo morreu na cruz, porque não tem como ser diferente, né? E para que Deus possa limpar a terra, Ele precisa vir e matar os maus. Alguns bons por vezes caem junto, sim, mas aí esses, como diz o texto, Ele leva para o céu e reinarão com Ele eternamente. É uma questão que eu já tenho trabalhado aqui com vocês, que a forma de Deus enxergar as coisas, Ele não enxerga a nossa vida como início, meio e fim. Ele enxerga eu e você como pessoas eternas, que a carne tem limite, a alma não. E quando Deus está olhando para nós, quando os anjos estão olhando para nós, eu creio que os anjos sempre estão comigo, tá, mas então eles me veem pelado, amado, quando eles olham para nós, eles enxergam as vestes espirituais que a gente está usando, inclusive todas as manchas ou não que elas possuem, Então nós, quando estamos
vivendo, quem sabe, bom seria que a gente nunca precisasse enfrentar esse tempo. Deus tem sido insistente ao falar que Ele ainda vai mostrar a diferença entre o bom e o mal, o santo e o impuro, neste tempo. Como eu gostaria que Ele não tivesse falado isso, que eu estivesse aqui pregando algo que vai acontecer daqui 200 anos, eu nem vou estar mais aí, nem faço questão de assistir do céu, porque eu nunca gostei de filme de terror mesmo, né? Se tiver um zumbi no meio, até gosto. Agora, filmes que são muito realistas em matéria de tragédia, eu não gosto. Série que é muito realista, eu não assisto, não gosto, me incomoda. Eu gosto daquilo que eu sei, é mentira, ali eu gosto de olhar. Agora, é muito parecido com a verdade, não, aí eu já não assisto, não gosto, não olho, isso me incomoda, né? Então, bom seria que quando acontecer esse grande e terrível dia do Senhor, eu nem esteja mais aí, os meus 150 anos já tenham acabado, né? Mas infelizmente o que tudo indica, e Deus tem sido insistente demais nisso, é que eu vou estar aí para enxergar pelo menos este filme. Eu acho que eu vou ter que olhar, né? Eu só quero estar bem longe dessa montanha, né? Eu só quero estar bem longe de lá. Ele inclusive já nos falou aonde este acontecimento vai ocorrer. Por isso, preferencialmente, quando eu faço as minhas viagens, uma opinião particular minha, eu fico longe de lá. Não tenho vontade nenhuma de ir para lá, nenhuma. Quero ficar longe dessas regiões, né? Eu gosto tanto aqui do sul, tem tanto lugar bonito para mim viajar e ir aqui, né? Então eu prefiro ficar por aqui mesmo, né? Olha só então para aniquilar o pecado na terra não existe outra forma, tem que ser com morte, tem que ser sacrifício. Nenhuma outra forma demonstrou ser eficiente, nem seu imenso amor. Amor não consegue quebrar pecado, não tem como. A pessoa continua no pecado mesmo com o amor de Deus. Ela continua no erro mesmo com o amor de Deus. Ela continua fazendo o que é errado mesmo com o amor de Deus, né? Não adianta. Olha lá, do 7 ao 10, ele descreve ainda mais detalhes. Este dia, a guerra não será apenas contra os homens, como sempre ocorreu. Tamanhas as tragédias que até os animais serão atingidos. Por muitas vezes as guerras acontecem, as tragédias acontecem, né? E os animais não são mortos, obviamente, né? Porque eles servem de despojo, eles servem de riqueza para quem ganha a guerra. Porém, ele está se referindo aqui a um acontecimento que não poupará nem mesmo os animais. Um acontecimento que possui esta característica e que Deus já falou que vai acontecer aqui no nosso país é a questão do tsunami. Já não aconteceu porque os anjos tem anjos que trabalham nisso para tardar um pouco isso. Mas já era até para ter acontecido. Aí você consegue ter noção do quanto isso está perto de acontecer, né? Porque já era para ter acontecido já, né? Olha lá, os corvos construirão seu ninho por toda parte. A destruição será tão grande que a terra ficará como era antes da criação do homem. Quer ter paz na terra? Simples, mata tudo, tira os homens, a paz volta. O problema é nosso, né? O único defeito que Deus criou na terra foi eu e você. Antes dele criar eu e você, estava tudo em paz, tudo sossegado, tudo tranquilo. Foi botar o homem e a mulher aqui, pronto, a confusão começou. Então nós temos que ter em mente isso, e Deus, que é o Criador, está enxergando isso. Porém, Ele ama todas as suas criações, até as que não valem muita coisa, que nem nós, né? Agora, Ele nos valoriza por isso, não pelos defeitos que a gente tem, mas por aquilo que eu e você podemos ser, pelas qualidades que nós podemos. Tem os Ló, teimoso, cabeça de pau, perdeu tudo por não buscar a direção de Deus, mas tem os Abraão, tem os Abraão, que são fiéis, obedientes, que andam de acordo como Deus quer, né? Olha ali do 11 ao 15, os corvos construirão seu ninho por toda a parte, a destruição será tão grande que a terra ficará como antes da criação do homem.
Eu tenho visto quanto ao longo dos séculos as pessoas têm, por exemplo, brigado muito, discutido muito por causa de terra, de casa, de dinheiro. Famílias que se matavam entre si por causa disso. E aí você faz uma pesquisa no Google, é muito fácil encontrar pelo mundo mansões abandonadas, castelos abandonados, ninguém vive mais lá. Eu estava vendo essa semana uma coleção de fotos de mansões abandonadas. É enorme, castelos abandonados, lugares que eles estão praticamente dando, né? Tu só paga a passagem para ir, ninguém quer. E quantos no passado não se mataram por causa daquilo ali, que se tornou tão amaldiçoado que ninguém quer. Está lá, o mato crescendo, as árvores invadindo, né? Então não adianta a gente se apegar demais a essa terra, né? Não vale a pena, a vida passa. E aí ele conclui: assim já foi determinado, não será mudado, assim será para sempre. Então Deus já determinou que o final de cada um desses ciclos será sempre com muita morte, muita tragédia, muita desgraça. Não há outra forma de purificar a terra a não ser com sangue, né? É como se o pecado ele adoecesse a terra, e a terra começa a adoecer por causa do pecado dos homens. Fala-se tanto em buraco na camada de ozônio, que o mundo está aquecendo, que o mundo está esfriando, que a poluição nos oceanos e assim por diante. Agora, a pior poluição na terra é o pecado. É ele que adoece a terra. Porque lá no passado, lá nos séculos antes de inventar o carro, de inventar o refrigerador, que o gás dele diziam que abria o buraco na camada de ozônio, que até hoje já mudaram os gases acho umas 2 ou 3 vezes. Naquele tempo nem existiam essas coisas, e as tragédias aconteceram, os dilúvios aconteceram, os vulcões explodiram. O que contamina a terra é o pecado que adoece a terra. Eu acredito que há alguma relação muito grande entre o nível de pecado numa região e o quanto a terra, quando eu falo a terra mesmo, terra, o mar, o ar, ele se contamina de algum jeito, de alguma forma, o pecado faz ele adoecer. O pecado faz a terra adoecer. E quando esta doença ela chega num nível muito grave, muito forte, ele tende a querer reagir com isso, a tomar o remédio para se curar. E a única forma de curar é com sangue, é com morte, é com desgraça. Porque daí, se tu tira o cara que peca, não tem mais pecado, né? É que nem uma vez falaram com relação, perguntaram ao Bolsonaro: tá, mas aonde instauraram a pena de morte, o nível de crime não diminuiu? E ele disse: mas tu já viu alguém que morreu na cadeira elétrica voltar a cometer crime? A diferença é que agora, em vez de ter 2 cometendo crime, tem só 1. Então o pecado ele vai sempre existir na terra, porque nós temos a tendência de darmos mais ouvido a Satanás e as suas artimanhas do que a Deus, né? Então esse capítulo 34 ele nos alerta bastante sobre esta forma de Deus pensar, a forma de Deus agir, a forma dele reagir nesses períodos extremos, para que quando acontecerem, tomara que a gente não vivencie isso, mas se nós vivenciarmos e isso de alguma forma alcançar parentes, amigos, familiares nossos, nós tenhamos em mente, Deus já tinha falado que nessa época Ele trabalha assim. Ele não escondeu isso de ninguém. Não adianta querer brigar com Deus, reclamar com Deus, porque Ele disse: eu avisei que nesta época eu trabalho assim.
E nós temos que estar pronto para dizer: seja feita a tua vontade. Conseguir ter o equilíbrio que Jó conseguiu ter ao dizer: tudo que nós tínhamos foi Deus que nos deu. Deus nos deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é em vão que Jó, mesmo com as falhas e erros que ele tinha, ele conseguiu ao final recuperar tudo em dobro do que ele tinha. Porque ele podia ter falhas e erros na sua forma de agir, que é o que abriu as portas para o diabo entrar. Eu preguei isso lá na série Emoções, né? Eu até falo sobre isso, se não me engano, no segundo episódio da série Emoções, primeira temporada. Eu dublei agora ela essa semana em espanhol. Acho que amanhã eu vou estar dublando ela em inglês. E ali eu falo sobre isso, sobre esse erro, essa falha que Jó cometeu, que é o que trouxe todas essas tragédias para sua casa, né? A ideia do: Jó foi provado. Não sei que Deus você segue agora, um Deus que mata 10 pessoas para provar a fé de um. Não somos todos iguais diante de Deus? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Todos os irmãos que estão sentados aqui, Deus vai matar todo mundo que está aí sentado só para provar a fé do Cláudio. Tá, mas então é só o Cláudio que vale, o resto não vale nada. Não tem lógica bíblica um pensamento como esse. O problema é que Jó, ele não combateu o pecado dentro da sua casa. A sua casa adoeceu por causa do pecado. E é o que trouxe morte. É o que aconteceu na vida de Jó, é o que acontece em ampla escala no mundo. Quando o pecado ele toma conta de uma região, de uma casa, de uma família, seja de que forma, esse pecado adoece aquela casa, adoece aquela terra, adoece aquele país. E chega num ponto que o pecado chega num nível que esta casa, essa região vai reagir para gerar a cura. E como é que gera a cura? Com morte. É só com sangue que se consegue curar esse tipo de coisa. Não tem outro meio, não tem outra forma, né? Por isso que é importante nós defendermos a verdade. Não, podem falar sempre. Pois é, então é um exemplo, né? Dessa questão do Haiti, então, daquilo que nós estamos estudando aqui hoje. Então, quando o nível de pecado ele cresce, como lá no Haiti, por exemplo, que como eu já estava falando, são praticantes do voodoo, que tem esse hábito das crianças quando morrem, a família tem que assumir, porém deixam as crianças peladas como forma de humilhação, porque não são filhos originais, sim bastardos. Então são culturas que vão contra aquilo que Deus defende. E tudo aquilo que é contra aquilo que Deus defende, independente de qualquer coisa, isso gera pecado. Não tem como ser diferente. Esse pecado ele vai contaminando essa terra, ele vai contaminando essa região, ele vai contaminando esse país, ele vai adoecendo aquela terra, ele vai adoecendo aquele país. No momento que essa doença chega num limite, e já que não é mais suportável este lugar, essa terra, esse país, ele reage para gerar o antídoto. E como eu disse, qual é a única forma de cura que tem? Morte. Não tem como ser diferente. Então, em qualquer lugar, qualquer país que for crescendo, desenvolvendo e chegar nesse nível, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. É inevitável. O salário do pecado é a morte, exatamente. Aonde aumenta o pecado, seja dentro de uma casa, de uma família, seja onde for, mais cedo ou mais tarde, vai gerar morte. Então você tem que pensar assim: quando esse nível de pecado, essa ideia você pode aplicar em pequena escala dentro de uma família ou em larga escala como um país. Quando o pecado ele chega no limite e aquela casa se torna muito doente, vai gerar morte. E nesses períodos de morte há uma pausa na piedade, uma pausa nisso. Deus não vai ter piedade naquela situação, naquele momento,
porque isso tem que acontecer para que esse nível de pecado diminua, né, a um nível aceitável, né? Então temos que cuidar para nossa casa ser uma casa de oração e não um covil de demônios, né? Temos que cuidar disso.